Você sabia que o filme O Exorcismo de Emily Rose é baseado em fatos reais? Você vai saber se realmente aquela linda jovem estava possuída por demônio ou foi um caso de esquizofrenia junto a uma depressão profunda e outras doenças psíquicas. Se realmente quer saber a verdade, assista ao vídeo até o fim. O exorcismo de Emily Rose foi considerado uma decisão rara e controversa. O exorcismo ele foi gravado e o áudio desempenhou um papel crucial nos eventos que se seguiram. A Igreja Católica ela reconheceu oficialmente a possessão demoníaca da jovem. O filme Exorcismo de Emily Rose deu muito o que falar, pois tem cena fortíssima que deixou muitos de cabelo em pé. Foi uma produção cinematográfica produzida em 2005. Um filme que deu muita controvérsia à história da jovem que nasceu em 1952 na Alemanha. Seu nome verdadeiro, Anneliese Mitchell. Será que realmente o caso de Anneliese foi um caso de esquizofrenia e outras doenças ou foi obras demoníacas? Veja, esse caso conta uma série de abusos e negligências que acabaram levando a jovem à morte por causa do seu corpo e saúde extremamente debilitada. Anneliese nasceu em uma família religiosa. Ela vivia em um vilarejo com sua família na região da Baviera. Morava com seus pais e mais 3 irmãs. Quando criança, gostava muito de brincar, aprender, ia para a igreja. Era uma criança super dócil, saudável. Na adolescência, levava uma vida normal. Ela ajudava a mãe com os afazeres de casa, ajudava as irmãs, gostava de estudar. Todos os finais de semana ela ia para a igreja. Mas aos 16 anos, ela começou a se tremer sozinha e não podia controlar o seu próprio corpo. Ela teve uma convulsão. Seus pais a levou no médico, então ela foi diagnosticada com epilepsia. Foi quando tudo começou a mudar na vida daquela jovem tão bela. Ela começou a apresentar sinais de doenças neurológicas, então aquilo levou ela e sua família a um desespero total. Porque ela era uma jovem muito saudável, nunca teve problema nenhum de saúde. E o médico disse que quem tem epilepsia sofre de crises de convulsão de tempo em tempo. E isso também leva à perda de consciência por alguns momentos. Anneliese, ela teve 3 crises convulsivas durante 2 anos e estava em quadro de depressão devido a esses acontecimentos. Em 1970, ela foi ao hospital psiquiatra pela primeira vez e se internou. Então começaram os medicamentos fortes. Os primeiros foram o fenitoína, que é fortíssimo, e o Dilatin. Esses medicamentos foi para controlar a convulsão da moça, mas devido a eles ser medicamentos muito fortes, ele causa efeitos variáveis e deixa a pessoa em depressão profunda, deixa a pessoa meio paranoia, vendo as coisas. E como a Anneliese era uma moça ainda, ela logo essas reações medicamentosas começou a acontecer com ela. Ela dizia que podia ver o diabo virando para ela. E ela fez tratamento com esses medicamentos durante 1 mês. Então os médicos resolveram mudar esses medicamentos pelo Alopit, um antipsicótico. Porém a moça já estava em depressão profunda quando mudou os medicamentos, devido aos medicamentos anteriores que não funcionaram para ela. Eles ainda não tinham feito efeito nenhum no corpo dela. Ela, ao contrário, em vez de ela melhorar, ela tinha piorado com esses medicamentos. Ela via coisas de outro mundo, ouvia vozes que não sabia de onde vinha, ouvia até vozes dizendo que ela estava condenada a viver aquilo até a morte e seu destino era o inferno. Depois de 4 anos de tratamento, sua família não acreditava mais que ela voltaria ao normal, pois os tratamentos medicamentosos não haviam funcionado ainda. Como a família de Anneliese era muito religiosa, eles começaram a acreditar que a menina não estava doente, e sim possuída por demônio. Então eles pegaram a alta dela e levaram para casa para fazer tratamento em casa, suspenderam medicamentos e procuraram a ajuda da igreja. Foi a partir daí que começou a história assustadora que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Então a Igreja Católica começa a organizar um exorcismo, mas não deu porque requeria muito objetos santos, um bispo responsável, precisava entender outros idiomas como
algo sobrenatural, então foi suspenso. E após começarem a resolver o exorcismo, o comportamento da jovem muda. Ela fica muito agressiva, ela se morde, se machuca, bebe sua urina, fala sozinha, come insetos como mosca, barata, aranha, coisas de pessoas depressivas mesmo. Então, após algum tempo, sua família resolve levá-la novamente para o hospital, onde ela começa a ter cuidados médicos novamente. O medicamento que ela começou a utilizar foi o Decretol. Esse medicamento ia ajudar a estabelecer o humor de Annelise e controlar as convulsões e as crises convulsivas. Mas na época, como não se tinha o conhecimento que tem hoje, eles não conseguiram fazer com que a Annelise voltasse ao normal. Em 1975, a família resolve tomar uma medida drástica, onde tudo chegaria ao fim. O padre, que conhecia a família e viu tudo que aconteceu com a Annelise, resolveu fazer uma carta e mandou para o bispo local, pedindo para que ele aceitasse a fazer o exorcismo de Annelise. Então ele aceita e falou que ele ia fazer esse exorcismo junto ao padre, só que pediu que tudo fosse sigiloso. No mesmo mês começou as sessões e a família de Annelise, elas resolve suspender os medicamentos psiquiátricos de vez. Annelise fazia em média 2 sessões por semana. Ao todo foram 67 sessões durante 11 meses. E por causa disso, a menina ficava trancada em um quarto, onde não tinha nada, somente uma cama no qual ela ficava deitada o tempo todo. E por causa disso, a jovem não comia nem bebia. Ela estava muito sozinha, muito depressiva. Não se sabia se durante as sessões, se era por causa do estresse depressivo, por causa da fraqueza, sede, fome, ou se por causa de forças malignas. Toda vez a moça ela resistia às rezas. A única coisa que o padre dizia é que ela estava possuída. Sem apresentar melhora em seu comportamento e saúde, Annelise, cada dia mais, se mostrava a fragilidade nela. Em 1º de julho de 1976, a moça foi encontrada morta em seu quarto, sozinha, pela sua mãe. Na autópsia, o resultado foi que a moça morreu com pneumonia. Ela estava com desnutrição e desidratação profunda, e isso levou aquela jovem à morte. Os ligamentos do joelho dos dois estavam rompidos. Quando ela veio ao óbito, ela pesava mais de 30 quilos. Uma moça com 23 anos pesava menos que 30 quilos. Quando as autoridades tiveram conhecimento do caso, eles foram levados à justiça, acusados de homicídio por negligência. A mãe e o pai de Annelise não foram presos, pois acharam que a perda da filha deles já foi o bastante. Os padres receberam pena de 3 anos em liberdade condicional. Esse foi o caso de hoje, de uma jovem que sofreu durante 7 anos, com quadro de depressão profunda, e acabou morrendo por negligência. Espero que tenham gostado da realidade da história. Essa foi a realidade do filme que produziram em 2005, O Exorcismo de Emily Rose.